Olá, a análise de hoje é um guia prático para quem está na jornada dos concursos públicos em Florianópolis. A gente recebeu um documento que é a espinha dorsal de qualquer preparação. A Lei Complementar número 63 de 2003, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município. E o nosso papo aqui é justamente transformar esse texto legal, que pode ser bem denso, num mapa claro. Vamos focar numa parte essencial, o título 2º do provimento, especificamente ali os artigos 5º ao 10. Basicamente são as regras do jogo, né? Para entrar no serviço público municipal. Quem pode jogar, como se joga e, claro, como se vence. Exatamente. Pensa nisso como a jornada do candidato, sabe? Do momento em que ele decide prestar o concurso até o primeiro dia de trabalho. E entender esses artigos não é só para acertar questão na prova. É para entender o caminho, gerenciar as expectativas e já conhecer os direitos que virão. A gente vai focar nos detalhes que fazem a diferença, aqueles que costumam ser o pulo do gato nas questões. Perfeito, então vamos começar essa jornada pelo portão de entrada, o artigo 5º que define quem pode sequer sonhar em ser servidor em Florianópolis. Quais são essas barreiras iniciais? Olha, são 6 requisitos básicos, que funcionam como um checklist inicial. E eles valem tanto para quem entra por concurso, nos cargos efetivos, quanto para os cargos comissionados. O primeiro é a nacionalidade brasileira, embora a lei preveja casos para estrangeiros, né? O segundo, ter o gozo dos direitos políticos, ou seja, poder votar e ser votado. Certo. E o terceiro é estar em dia com as obrigações militares e eleitorais. Esses três são os clássicos, de qualquer edital, o básico do básico da cidadania. Isso mesmo. Aí vem o quarto. Idade mínima de 18 anos. Quinto, o nível de escolaridade exigido para o cargo específico, seja médio, técnico ou superior. E por fim, o sexto requisito, aptidão física e mental. Esse da aptidão física e mental sempre gera dúvida. Na prática, o que isso significa? É um exame super rigoroso ou é mais uma formalidade? Imagino que dependa muito do cargo, né? Um guarda municipal não passa pelo mesmo teste que um agente administrativo. Exatamente essa distinção. A lei estabelece o requisito geral, mas a intensidade da avaliação varia radicalmente. Para um cargo administrativo, geralmente é um exame clínico padrão, quase uma formalidade para atestar que a pessoa tem condições de saúde para as tarefas. Já para um guarda municipal ou um fiscal de obras, os exames são muito mais específicos e rigorosos, incluindo até testes de capacidade física. O edital de cada concurso detalha isso certinho. Entendi. Então, passando por esse checklist básico, a gente entra na parte que realmente define a estratégia de muita gente. As cotas, que estão nos parágrafos desse mesmo artigo 5º. Aqui o jogo começa a ficar mais complexo, certo? Muito mais. O Estatuto de Florianópolis estabelece 2 políticas de cotas bem definidas. O parágrafo 2º reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência e o parágrafo 3º, que foi uma adição importante em 2016, reserva 20% das vagas para a população negra. Ok, 10% para PCD e 20% para negros. Mas o que realmente importa para o candidato é como essas vagas são distribuídas na hora da chamada, como funciona essa fila. E aqui está um dos detalhes técnicos mais valiosos de toda essa lei, que está no parágrafo 4º. É a regra da alternância e da proporcionalidade. A lei define uma ordem matemática precisa. A cada 10 nomeações, a distribuição será a seguinte. Os primeiros 7 convocados vêm da lista de ampla concorrência. O 8º e o 9º vêm da lista de candidatos negros, e o 10º vem da lista de pessoas com deficiência. Uau, isso é muito mais específico do que eu imaginava. Então não é só 20% das vagas, é uma ordem de chamada fixa. 7 da ampla, 2 de negros, 1 de PCD e o ciclo recomeça. Entender essa matemática é fundamental para gerenciar a ansiedade, né? A pessoa pode ser o 15º na lista geral e achar que vai demorar. Mas dependendo de como esse ciclo está, ela pode ser chamada bem antes do que imagina, ou até depois. Precisamente, é onde muitos candidatos se perdem.
Eles olham apenas a posição na lista geral e esquecem que a fila anda em 3 trilhos diferentes, mas de forma coordenada. Saber disso muda completamente a perspectiva sobre a própria classificação. E no caso das vagas para negros, como é que funciona a comprovação? É só se autodeclarar? Não. Não é tão simples, e o artigo 5º-A detalha isso para evitar fraudes. No ato da inscrição, o candidato se autodeclara preto ou pardo, seguindo os critérios de raça e cor do IBGE. Contudo, após a aprovação, não basta a palavra. O candidato é convocado para um procedimento de heteroidentificação. Ele vai para frente de uma comissão específica que vai avaliar se o fenótipo da pessoa condiz com a autodeclaração. Ah, então existe uma verificação formal. Isso é uma camada de complexidade que muitos podem não esperar. E se essa comissão decidir que a pessoa não se enquadra nos critérios? Acabou o sonho? Ainda não. Se a comissão der um parecer negativo, o candidato ainda tem direito a um recurso. Esse recurso é julgado por outra instância, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, o CONPIR. É um sistema tipo de dupla checagem para dar mais segurança e legitimidade ao processo. Isso nos leva a uma questão estratégica. O candidato cotista concorre só nas vagas de cota? De forma alguma, e esse é outro ponto fundamental descrito no artigo 5º-B. O candidato negro concorre simultaneamente, ao mesmo tempo, às vagas reservadas e às da ampla concorrência. Funciona assim. Se a nota dele for alta o suficiente para passar dentro das vagas da ampla concorrência, ele é nomeado por essa lista. E ao fazer isso, ele libera a vaga da cota para o próximo candidato da lista de cotistas. Ah, isso é inteligente. Garante que a política de cotas realmente funcione para incluir mais pessoas, e não só para preencher as vagas com quem já passaria de qualquer forma. E essa regra toda vale só para concurso de cargo efetivo ou para temporário também? Não, vale para todos os tipos de concurso. Ótima pergunta. O artigo 5º-C estende todas essas regras das cotas também para os processos seletivos simplificados, que são para contratações temporárias. A política é ampla e abrange as 2 principais formas de ingresso no serviço municipal. Ok, entendemos a porta de entrada. Agora vamos falar dos tipos de sala que existem dentro do prédio da prefeitura. O artigo 6º diferencia funções de confiança e cargos em comissão. Na prática, qual a diferença? Parece a mesma coisa. Parecem, mas são fundamentalmente diferentes, e isso diz muito sobre a estrutura da administração. Pensa assim, a função de confiança é uma responsabilidade extra, uma chefia ou um assessoramento dada a alguém que já é de casa. Ela só pode ser exercida por um servidor de carreira, concursado e efetivo. Então é uma promoção de responsabilidade para quem já provou o seu mérito no concurso. E os cargos em comissão? Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração. Eles podem ser preenchidos por qualquer pessoa, de dentro ou de fora da administração, que tenha a confiança da autoridade que nomeia, como o prefeito ou um secretário. A lei exige que um percentual mínimo desses cargos seja ocupado por servidores de carreira, mas a maior parte pode ser de pessoas de fora. A finalidade é a mesma da função de confiança, direção, chefia e assessoramento, mas a natureza do vínculo é totalmente diferente. Certo. Superamos os requisitos, entendemos as cotas, fomos aprovados. Agora, como a gente efetivamente entra no cargo? O artigo 7º lista as formas de provimento. O que é provimento? Provimento é o ato administrativo que preenche um cargo público. É o mecanismo que faz um cargo deixar de estar vago e passar a ser ocupado por alguém. A lei lista 6 formas e a gente pode pensar nelas como as diferentes portas para ocupar uma sala no prédio da administração. Gostei da analogia. Qual seria a porta da frente? A nomeação, sem dúvida, é a porta principal usada pelos aprovados em concurso. Mas existem outras portas. A promoção é como pegar um elevador interno para uma sala melhor, subindo na carreira. A reversão é, digamos, a porta dos fundos, pela qual um servidor aposentado pode retornar ativo em situações muito específicas. Interessante. E as outras? Temos o aproveitamento, que é para o servidor que estava em disponibilidade, uma espécie de limbo funcional
e é chamado de volta. A reintegração é a porta da justiça. É quando um servidor demitido ilegalmente consegue uma decisão judicial para voltar ao cargo. E, por fim, a recondução, que é o retorno do servidor estável ao cargo que ocupava antes, geralmente por não ter sido aprovado em estágio probatório de outro cargo. Essa analogia das portas deixa tudo muito mais claro. E a lei diz algo sobre o momento em que a entrada se concretiza? Sim, e é um detalhe crucial que está no parágrafo único. O provimento, ou seja, o preenchimento do cargo, é um processo com 3 etapas. Começa com a nomeação, que é o ato formal publicado no Diário Oficial, continua com a posse, a assinatura do termo de compromisso, e só se completa com o exercício, quando a pessoa efetivamente começa a trabalhar. Ah, então não basta ser nomeado no papel, o ciclo só se fecha quando se assume a função. Exato. Ok, vamos focar na porta principal então, a nomeação. O artigo 8º diz que ela pode acontecer de 2 maneiras. Quais são? Essa distinção define a natureza do vínculo com o serviço público. A primeira é a nomeação em caráter efetivo. Essa é a dos concursados. É a que leva ao estágio probatório e depois à tão sonhada estabilidade. É um vínculo permanente. E a segunda forma? É a nomeação em caráter precário. A palavra precário aqui é a chave. Ela se aplica aos cargos em comissão. Significa que o vínculo é frágil, temporário, baseado na confiança. Não gera estabilidade. A pessoa pode ser exonerada a qualquer momento, por qualquer motivo, sem necessidade de um processo disciplinar. É a essência do cargo de livre nomeação e exoneração. Então, efetivo é sinônimo de permanência e precário é sinônimo de transitoriedade. Faz todo sentido. Isso nos leva ao artigo 9º, que parece ser bem curto, mas fundamental. Ele é o coração do concurso público. O artigo diz que a nomeação para cargo de provimento efetivo deverá observar rigorosamente a ordem de classificação final. Pode parecer óbvio, mas o fato de a lei precisar ser tão explícita, usando o verbo deverá, mostra a importância de blindar o processo contra qualquer tipo de favorecimento. É a garantia de que o mérito, medido pela nota na prova, é o único critério. Certo, ninguém pode furar a fila. É o que na prática garante o princípio do mérito, né? A ideia de que quem for melhor na prova entra primeiro sem discussão. Exatamente. É a regra de ouro que dá credibilidade a todo o sistema de concursos. E para fechar nossa análise, o artigo 10º traz uma informação que pega muito o concurseiro de surpresa. Uma questão previdenciária. Previdência? O que isso tem a ver com a nomeação? Tem tudo a ver com o tipo de vínculo que a nomeação cria. O artigo estabelece que o servidor nomeado exclusivamente para um cargo em comissão, ou seja, aquele que veio de fora e não era servidor de carreira, não se vincula ao regime de previdência próprio dos servidores de Florianópolis. Peraí, quer dizer que um secretário municipal, por exemplo, um cargo de alto escalão, se não for um servidor concursado, não contribui para a aposentadoria dos servidores do município? Para onde vai a contribuição dele, então? Exato, essa é a surpresa. Ele é vinculado obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, o mesmo da iniciativa privada, gerido pelo INSS. Isso quebra aquela imagem de que todo mundo que trabalha na prefeitura tem as mesmas regras de aposentadoria. Na prática, o comissionado puro é, para fins previdenciários, como um funcionário de uma empresa privada qualquer. É uma informação crucial para entender os direitos e o futuro desse tipo de servidor. Analisamos hoje, então, toda a porta de entrada para o serviço público em Florianópolis. Um roteiro bem detalhado sobre quem pode entrar, as regras da competição, como as cotas funcionam na prática e os diferentes tipos de vínculo que se pode ter com a administração. Sim, passamos pela jornada completa, dos requisitos iniciais que funcionam como um filtro, passando pelas regras de classificação que garantem a meritocracia e a inclusão, até os detalhes formais da nomeação e suas consequências, como o regime de previdência. É um mapa do início da carreira. E para quem nos ouve, fica aqui uma reflexão para aprofundar os estudos.
Nós usamos a analogia das portas para explicar as diferentes formas de provimento listadas no artigo 7º. A nomeação é a porta da frente, mas e as outras? Pense na reintegração, por exemplo. Um servidor que foi demitido injustamente ganha na justiça o direito de voltar. Como a administração lida com isso se outro servidor, talvez concursado há pouco tempo, já ocupa aquela vaga? De que forma a lei equilibra o direito de quem retorna com a estabilidade de quem já está trabalhando? Explorar essas colisões de direitos é um ótimo exercício para entender a dinâmica real da gestão pública.